Bom, boa noite. Hoje nós vamos tratar do tema Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse aqui é o Ricardo, eu sou o Alex, esse aqui é o João. Somos nós que vamos estar com vocês essa noite, né? Esta noite onde os corajosos venceram a chuva e vieram, né? Vamos então fazer a nossa prece de abertura, antes de dar início ao tema, agradecendo a Ti, Pai Eterno, e a Ti, Mestre Jesus, por mais esse pequeno espaço que nos é cedido para esse encontro, para essa conversa, e que possamos sair daqui mais plenos, ricos de ferramentas para buscar momentos melhores na nossa existência, ricos de ferramentas para buscarmos relacionamentos mais saudáveis, ricos de ferramentas para conviver melhor conosco. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Mestre Jesus, por tantas mãos de nosso auxílio em todos os locais que sempre vamos e que muitas vezes não percebemos elas. Obrigado a cada amigo espiritual aqui presente pelo amparo constante, pela assistência fraterna que sempre nos é cedida. Pedimos então orientação e o direcionamento para que possamos fazer o melhor possível dentro deste pequeno espaço. A graça de Deus, o amparo de Jesus. Iniciamos mais este trabalho da noite. Que assim seja. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Então, hoje a gente vai falar sobre o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa de meu pai. E é um capítulo bem no início do livro, né? E esses três capítulos iniciais são bem interessantes, porque o primeiro capítulo é Eu Não Vim Destruir a Lei, né? No qual fala sobre que estamos inseridos dentro de um planejamento espiritual, né? Não estamos soltos aqui, né? E que a gente vive sob uma lei, né? Sob a lei divina. E que as coisas acontecem de uma maneira ordenada, onde nada é por acaso. É claro que o capítulo fala sobre muitas outras coisas, mas basicamente é isso, né? O segundo capítulo, Eu Não Vim Destruir a Lei. Desculpa, esse é o primeiro. Meu reino não é deste mundo, aonde esse capítulo fala justamente sobre o plano espiritual, né? Que a gente está aqui encarnado, mas que existe um plano espiritual, né? Onde a felicidade existe, né? E ele nos dá principalmente uma noção de esperança na vida futura, né? Esperança na vida futura. E o capítulo 3 já vem então nos situar, né? Aonde nós estamos. Então seria assim uma base, né? Uma base do nosso entendimento espírita, para que a gente possa, a partir de agora, então, no livro, entrarmos nas questões da educação moral, né, do espírito. Então, nesse capítulo, Meu Reino não há muitas moradas na casa de meu pai, ele vai nos situar no universo. Onde estamos, né? O que estamos fazendo aqui e por que estamos aqui, né? E para onde poderemos ir, né? E o capítulo 3 começa com uma passagem de Jesus, lá do Evangelho de João. Jesus disse: o coração de vocês não deve se perturbar. Creiam em Deus e também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai, pois se não fosse assim, eu já teria dito a vocês. Eu me vou para preparar o lugar, e após ter ido e preparado o lugar, eu voltarei para convidá-los a ficar comigo, a fim de que lá, onde eu estiver, vocês também possam estar. São palavras muito consoladoras, né, de Jesus. E o Evangelho já começa explicando essa passagem, né? Ele diz lá que a casa do Pai é o universo, né? E os diferentes mundos habitados são justamente os inúmeros planetas, né? Os inúmeros mundos
do universo, né? Que servem de morada para os filhos de Deus, né? Ou seja, os espíritos. E que esses diferentes mundos, eles servem justamente para oferecer aos espíritos que lá reencarnam condições necessárias, né? Para o seu adiantamento. E para que a gente possa entender um pouco sobre esses mundos, Kardec já coloca bem no início do livro aqui, ele faz uma pequena escala, né, onde ele coloca as categorias de mundos habitados, para que a gente possa se situar, né? Então ele divide assim, basicamente em 5 categorias os mundos habitados. Ele coloca lá, o primeiro mundo são os mundos primitivos, que é o mais baixo da escala, né, o menos evoluído, onde acontecem as primeiras encarnações dos espíritos na condição de homem, né? No segundo degrauzinho ali, mundos de provas e expiações, aonde o mal predomina sobre o bem. Não quer dizer que os homens maus predominam sobre os homens bons em número, né? Quer dizer que o mal ainda predomina sobre o bem aqui, dentro dos nossos corações, né? Ainda somos capazes de fazer mais mal do que o bem. E a Terra é um planeta de provas e expiações, é onde nós estamos hoje. Acima da Terra, né, acima dos planetas de provas e expiações, estão os mundos de regeneração, onde os espíritos ainda têm o que resgatar, né? Ainda têm o que aprender. Porém, eles já conseguem se dar conta dos seus defeitos, né? Dos seus defeitos morais. Eles já reconhecem que têm problemas, mas eles já estão dispostos a se melhorar. Estão dispostos a fazer um esforço para se melhorar. Essa é a grande diferença. Acima, então, dos mundos de regeneração, os mundos felizes, onde o bem supera o mal já. Assim, onde já supera muito o mal, né? Onde é bem mais o bem do que o mal. E acima deles, então, lá na categoria mais superior, os mundos celestes ou divinos, onde no coração dos espíritos que moram, só existe o bem, né? Esses espíritos não têm mais o mal, né, nos seus corações. Então, pessoal, agora que a gente já conhece um pouquinho dos mundos habitados, né, das suas categorias, a gente pode conversar um pouquinho sobre nós, né? O lugar para onde o espírito vai, segundo o Evangelho, né, ele vai depender do grau de adiantamento moral desse espírito, né, do seu desprendimento dos bens terrenos, né, dos bens materiais, e do esforço, né, que ele está disposto a fazer para se modificar. Então, dependendo desses parâmetros, a gente vai para um mundo ou para outro, né? Então, assim, alguns espíritos que estão presos, né? Alguns espíritos estão presos no mundo onde estão vivendo, né? Eles não têm liberdade para sair do mundo onde eles estão. Enquanto outros, aqueles que já se elevaram, né? Eles podem percorrer, né? São livres, né? Podem percorrer os diferentes mundos habitados. Eles podem sair daquele mundo e sair e voltar, né? A hora que eles quiserem, né? Então, enquanto alguns espíritos estão presos, né, nas paixões humanas, né, e vivem presos na escuridão, né, das sombras, né, outros já são felizes, né, eles já desfrutam de uma felicidade, né, eles podem visitar cidades espirituais, podem visitar outros mundos, eles, dependendo do grau de evolução do espírito, né. Mas os espíritos encarnados, que encarnam no mundo, eles não estão presos nesse mundo para sempre. Quando o espírito alcança o grau de adiantamento, né, moral que aquele mundo pode oferecer para ele, ele já pode ir para um seguinte, né, para continuar evoluindo. O contrário também acontece. Muitas vezes o espírito ele fica preso no mal e não quer mudar. Ele não quer mudar.
ele se agarra ali nas suas paixões, né, e não quer mudar, ele gosta daquilo. Então muitas vezes esse espírito ele acaba sendo obrigado a reencarnar, né, convidado aí para um outro planeta, um outro mundo mais inferior que aquele, né, até para para permitir o progresso daqueles que ficaram, né, para não ficar atrapalhando, né, digamos assim. Mas muitas pessoas, né, por encontrarem na Terra tanta maldade, né, tanta doença, tanta miséria, muitas vezes concluem que a espécie humana é uma coisa muito ruim, né? E a gente está acostumado a ver isso, né? A gente começa a ver tanta desgraça e a gente se coloca em xeque, né? Puxa, como o ser humano é ruim, né? É mau. Mas esse julgamento ele tem origem num ponto de vista muito limitado, que pode dar uma falsa ideia do conjunto, né? É preciso considerar que na Terra não está toda a humanidade, mas sim uma pequena parcela dela. O Evangelho ele nos diz que a espécie humana é formada por todos os seres dotados de razão que habitam o universo. Então a população da Terra, comparada à população total desses mundos, é o mesmo que comparar a população de um pequeno vilarejo com a população de um grande país, né? Somos muito poucos, né? Então é como se a gente julgasse a população de uma cidade apenas pela população de um bairro pobre, por exemplo, né? Não dá. A gente teria uma falsa ideia de seus habitantes, né? De um modo geral. Então, pessoal, como a gente pode ver, os espíritos, né, eles se encontram nos mais variados graus de evolução, assim como os mundos habitados, né, se encontram nos mais variadas categorias de evolução. Ou seja, ninguém, né, nós, né, filhos de Deus, ninguém fica sem uma morada, né? Cada espírito, cada um de nós tem um lugar para morar que se encaixa perfeitamente às nossas necessidades, né? Todo espírito criado por Deus tem um lugar para morar, dependendo da sua evolução, né? Ninguém fica sem uma morada. E como a gente sabe que os mundos eles só existem para que a gente possa progredir neles, a gente pode dizer que Deus não deixa nenhum de seus filhos sem uma escola, né? Nós estamos, por exemplo, na escola Terra, né? E se a gente sabe que Deus permite que os espíritos mais evoluídos venham até aqui para nos ajudar, né? Para nos orientar, a gente pode dizer que Deus não deixa ninguém sem um professor, né? Ninguém sem médico, ninguém sem psicólogo, ninguém sem proteção, né? Tanto é que Deus permite que cada um de nós tenha um espírito, né, para cuidar de cada um de nós. Seriam os nossos espíritos protetores. Então, como é grande a bênção de Deus, né? E às vezes a gente nem se dá conta. Estamos muito bem cuidados, digamos assim. Certamente, bom, há muitas moradas na casa do Pai, né? Nos asseverou Jesus, né? Na bênção do Evangelho. Certamente Jesus se referia à imensidão do universo, né? Aos mundos habitados. Porém, esse ensinamento ele tem uma questão bem mais íntima, né? Bem mais individual, onde Jesus ele fala para os nossos corações, assim, não só para a coletividade, como a gente estava falando antes, mas ele também fala assim, no íntimo de nós, né? A gente deve imaginar que o homem ele vai viver na morada que ele houver erguido ele mesmo para si mesmo, né? Dependendo do mal ou do bem que ele semeou, conforme disse o próprio Jesus, né? A cada um segundo as suas obras. Reparemos, né, no campo mental em que a gente está envolvido.
né? Esse campo mental que foi criado pelo nosso próprio pensamento. Compreendendo que todos os nossos sentimentos todos os nossos sentimentos serão a força, né, que vai nos atrair para círculos superiores ou inferiores, né, onde a gente vai construir a nossa morada. Então a gente deve se lembrar que não há céu para quem não edificou o paraíso, né, dentro de si mesmo. Não adianta querer ir para o céu se aqui dentro a gente vive um inferno, né? Então é a primeira coisa que a gente deve lembrar, né? Aqueles que abusam, né, dos recursos materiais, os recursos espirituais que a gente ganha, né, que Deus nos confia, a partir do abuso a gente vai estagiar, né, invariavelmente no campo do desequilíbrio. E quanto mais tempo a gente persiste no desequilíbrio, lamentavelmente a gente vai se precipitar, né, nas experiências amargas das enfermidades, né? Então, aqueles que fogem da responsabilidade de se modificarem, né, quem foge da luz, né, da verdade, acaba fazendo a sua morada onde? Nas sombras, né? E os habitantes das sombras, eles estão cegos do espírito, né? Porque no escuro a gente não consegue enxergar nem um palmo, né, além do nosso nariz, né? Se a gente se esforça muito, a gente consegue enxergar o nosso próprio umbigo, né? Mas não consegue ver mais adiante. Então a criatura humana, ela reside no campo que busca o seu próprio pensamento. Isso é muito interessante, porque Jesus, ele falou, né, onde está o seu pensamento, ali também estará o seu coração. Então não importa, né, pessoal, se a gente é rico, se a gente é pobre, se a gente é bonito, se a gente é feio, se a gente é gordo, se a gente é magro, né? O que importa é o que está aqui dentro. Vocês podem ver muitas vezes, né, uma pessoa linda, né, muito rica, riquíssima, cheia de posses, né? Mas com muitos desequilíbrios, né, os pensamentos todos desorientados, né? Desequilibrada, às vezes carregando cruzes pesadíssimas, né? Provas terríveis, né? E às vezes a gente vê uma pessoa muito humilde, simples, né? Que não tem um saláriozinho misérrimo, que mal dá para sobreviver, mas que sempre que tu encontra com ela está com aquele sorriso lá nas orelhas, né? Feliz, né? Tá feliz. Então o que importa é o que a gente carrega aqui dentro do nosso coração. Emmanuel, no livro O Evangelho por Emmanuel, onde ele faz comentários do Evangelho de João, ele fala o seguinte: encontramos, pois, cada pessoa morando na casa mental que irradia. Cumpre-nos assim reconhecer que todo espírito mora no que pensa, no que sente e no que produz. Então, pessoal, a gente tem que observar a natureza do nosso campo íntimo e se perguntar: aonde eu estou morando? Isso a gente não pode fazer pelos outros, né? A gente não pode ler o pensamento, não posso ler o pensamento do Alex. A gente só pode saber o que a gente pensa, né? Onde é que está o nosso pensamento, né? E aí a gente vai descobrir onde é que a gente está morando. Isso é muito importante, né? Porque a partir daí a gente vai se prevenir do futuro que nos espera. Porque com certeza existem muitas moradas na casa do Pai. Mas nós viveremos como escravos ou como senhores. No templo do bem ou no cárcere do mal, que tivermos escolhido como a nossa morada. Então, pensemos nisso. Obrigado. Aproveitando essa introdução do Ricardo, não é?
Lembrei de uma historinha bem bacana, curtinha, mas bem bacana. O grande empresário tinha muitos empregados e tinha um que ele era um pouquinho mais rude, assim, né? Cobrava mais. E aquele empregado fazia de tudo, né? Não reclamava, trabalhava com afinco, se entregava, né, para o trabalho, fazia sem esmorecer as atividades que era pedido para ele. E o patrão ali, férreo, complicado, né? Chegou o dia que, já com muita idade, o empregado veio a desencarnar. E na sequência, alguns anos depois, desencarnou o patrão, desencarnou o chefe, não é? E qual a surpresa do chefe quando, ao chegar no plano espiritual, é recebido pelo empregado? Recebido pelo empregado no plano espiritual, disse: fulano, tu por aqui. E ele meio que se constrange, lembrou de tudo que tinha feito, não é? Lembrou daquela coisa toda, mas eu só tratava o cara com rudez, ou era grosseiro, e o cara aqui, né? E ele, fulano, como se nada tivesse acontecido, como se sempre tivesse sido muito carinhoso, e é recebido lá, é recebido no plano espiritual. E o empregado muito feliz, disse: fulano, que bom te ver aqui, estava com uma saudade de tu, não sabe o quanto tu me ajudou nessa minha caminhada, e vou te receber na minha casa agora, né? Vamos na minha casa, conhecer minha casa, aqui no plano espiritual, conhecer a minha casa, a casa que eu construí aqui. Vamos. Aí chegou lá, e como a cabeça das pessoas muito materialistas age sempre no material, ele pensou: fulano, o cara tinha um salário de miséria lá, né? Culpa minha, eu sei, deve ter construído aqui um kitnet, um puxadinho aqui. Mas vou lá, né? Já estou morto mesmo, vou lá. Vou lá. E foi chegando e foi olhando um bairro assim, com mansões, e disse: caramba, será que o cara aqui ainda é empregado, deve trabalhar para alguém aqui? Achei que aqui a gente não trabalhava, mansões, um plano espiritual andando, né? E aí chegou numa mansão enorme, branca, né? Uma piscina de água cristalina, um gramado, flores cheirosas, né? Sobre a casa um céu azul, aquelas vidraças bonitas, parecendo uma catedral, né? E ele chega: fulano, né? Tu mora aqui, tu trabalha aqui? Não, essa aqui é minha casa, patrão. Ainda com os hábitos antigos, é minha casa. Tua casa? Minha casa. Nossa, né? Mas com o que tu ganhava? Eu disse: não, chefe, aqui a gente ganha. A nossa casa aqui, ela é construída com material que nós enviamos ao longo da vida. Ao longo da existência, a nossa casa vai sendo construída. E graças ao Senhor, com tudo que o Senhor me propiciou, hoje eu tenho esse casão. Ele pensou: se com aquele salário de miséria que eu dava para ele construir esse casão, com o que eu ganhava aqui eu vou ter. Mas vamos entrando. Aí entrou, conversou, né? Disse: puxa, fulano, que legal, né? Que legal. Eu queria então poder comprar um terreninho por aqui, Mas chefe, o senhor já tem uma casa aqui? Tem uma casa. Ele imaginou: deve ser uma big mansão, né? Tu sabe onde é que fica? Sei onde é que fica. O senhor quer que eu leve lá? Me leva agora. Eu gostaria de muito já dormir na minha cama, já poder passar a noite na minha casa. Então vamos. Entraram no carro, na condução que eles tinham, e foram andando. E o chefe se deliciando com aquelas casas, né? Fazendo assim, tentando adivinhar qual seria a dele, né? Quando o carro dava uma reduzida, ele disse: deve ser essa aqui. E aí o empregado dizia: essa casa aqui, lembra do fulano lá na terra? É dele. E eles: essa aqui é enorme. E ele ia se empolgando: lembra do fulano lá na terra? Lá do departamento do almoxarifado? É dele. E ele lá. E ele foi andando, daqui a pouco o carro foi se afastando daquele bairro chique. E ele olhando, né? Daqui a pouco foi indo.
Foi indo, ele olhando aquilo ali, umas casas mais classe médias, assim, quando devemos estar indo por um outro, deve ser cortando o caminho, né? E foi indo por umas casas mais humildes. Daqui a pouco um descampado, assim, e chegou num pequeno casebrezinho de madeira. E parou, ele disse, por que nós paramos aqui, fulano? É do caseiro da casa? Não, chefe, é tua. Minha, fulano? Como assim minha? Tu com aquele baita casão lá, ganhava uma miséria na terra. Olha o quanto eu ganhava na firma. Como é que eu vou ter essa casa? Ah, chefe, que o senhor não compreendeu direito. Aqui as moradias são construídas com o material que nós enviamos ao longo da vida. E graças ao senhor, graças ao trabalho complicado, ao suor do dia a dia, eu fui trabalhando meu íntimo, eu fui me tornando humilde, eu fui me tornando mais compreensivo, mais manso. Quando eu cheguei aqui, eles me explicaram, camarada, tu trabalhou de uma maneira tão pacífica, com o coração tão cheio de amor, e compreendendo a necessidade do suor de cada dia, construímos essa casa para ti. Mas o senhor, chefe, infelizmente, não era muito agradável no dia a dia, né? O senhor era todo carinho, então, o senhor não era complicado, e o senhor lá de vez em quando mandava uma madeirinha, mandava um preguinho, e aí o pessoal foi colaborando um pouquinho para que o senhor não ficasse sem teto, e só deu para construir isso aqui com o que o senhor mandou. E ele olhou, não aceitou muito, né, mas teve que morar ali. E era a casa que ele havia construído com os pensamentos e com os sentimentos, conforme o Ricardo nos trouxe. A casa que ele mesmo havia erguido com o próprio esforço, mas o esforço em melhorar-se. E às vezes, não é? Nós nos esquecemos que, indiferente de onde quer que estejamos, a casa que nós nunca vamos deixar de habitar é a nossa intimidade. A casa dos nossos pensamentos. Aquela que, indiferente se você está na chuva ou está no sol, se está visitando alguém ou está na intimidade do teu quarto, você habita. Habita sempre. E essa casa, ela é uma casa sem tamanho definido, sem espaço, né, organizado por território, sem uma altura, uma largura específica, mas especificamente nessa casa estão o mobiliário escolhido por nós ao longo da existência. Aquele mobiliário escolhido. Às vezes temos até um quartinho onde escondemos algumas coisas, aí troca uma fase de vida, estamos num momento novo, estamos até com uma fachada nova, mas aquele quartinho trancado, e lá temos fotos de pessoas que não temos muito agrado, situações que já caducaram de tantos anos que aconteceram, mas nós insistimos em guardar em caixas empoeiradas. E vez que outra, acontece alguma situação, a porta daquele armário se rompe e cai tudo, e cai aquele monte de tranqueira no meio da sala, e tu diz, meu Deus, o que eu vou fazer com isso? E às vezes até nos resolvemos, tem que jogar fora isso. Aí fazemos aquela famosa arrumação de gaveta que a gente tem na vida. Senta para arrumar a gaveta e pensa na vida. E quando vê, colocou tudo dentro da gaveta de novo. Talvez a dificuldade em nos posicionarmos perfeitamente ou da maneira mais feliz na nossa existência seja pela insistência em permanecer em velhos hábitos, em morar em uma casa com paredes descascadas, com teto com goteira. Como se fosse aquela historinha que o Ricardo já nos contou numa palestra, do cachorro que grita no posto. Aí o camarada chega, estaciona para abastecer e escuta. Que isso? Tu não tinha feito cachorro, né? Mas o que é isso? E olha pro frentista, mas meu senhor, o que é? E outro uivo. E ele, mas o que é isso, homem de Deus? Que
lá no fundo tem um cachorro deitado num prego. O quê? Um cachorro deitado num prego, mas que pavor. Por que ele não levanta de lá? Porque ainda não doeu o suficiente. E muitas vezes nós não mudamos o porquê ainda não doeu o suficiente. E em verdade, talvez estejamos até habituados com aquele comportamento ou com aquela convivência complicada. Não podemos nos livrar das pessoas, dizer, fulano, vai, cansei de ti, vai. Mas podemos nos livrar daquelas coisas que nos foram dadas ao longo da existência e que não gostamos tanto. Reconstruindo cômodos da casa, abrindo janelas para que possamos ver o outro lado. Às vezes vivemos como se a casa não tivesse janelas, como se fosse uma única entrada sem outra saída, sem janelas para arejar a existência. E aí entramos por uma porta e ficamos rodando naquelas situações complicadas, aonde nos debatemos. E determinadas situações são como se fosse um quadro de família onde observamos o tempo todo aquela lembrança, e nos esquecemos que a vida segue, que é necessário fazer reformas, que é necessário plantar coisas novas. E às vezes saímos no pátio, olhamos o vizinho, ele está com mamão, manga, laranja, amora, pera, abacate, pitanga, nossa, como é bom pitanga. E reclamamos, mas esse vizinho é egoísta, ele não me dá nada, ele come tudo, tomara que tenha uma indigestão. E esqueço de plantar. Esqueço que são as minhas mãos que vão remexer a terra da minha intimidade. Às vezes desejamos rodar o mundo, desejamos fazer cursos, conhecer pessoas novas, estudar línguas, adquirir diplomas e fazemos muitas coisas, mas o essencial que é preparar a parede onde esses diplomas ficarão, preparar a terra aonde essas frutas serão plantadas, arejar a casa para que as coisas que viemos a comprar nas viagens não criem mofo. É preparar a nossa intimidade, não descuidar dela, para que tudo aquilo que venhamos a adquirir ou conquistar na existência não nos tape as paredes da vida. E aí colocamos uma lembrança em cima de uma rachadura, penduramos um lustre de cristal onde tem uma goteira, e quando você vê, as tuas conquistas estão tomadas de mofo. E as relações estão complicadas, porque insistimos em negar às vezes verdades incontestáveis. Eu preciso mudar. Eu preciso renovar a minha vida. Senão, como vou conviver com o outro? Como é bom quando chegamos no domingo e lembramos lá atrás daquelas lembranças de família, domingo, todo mundo reunido na casa de alguém, ou é churrasco, cada um traz uma sobremesa, a pessoa termina o dia quase infartando de tanto que come, mas dá risada pra caramba. Aí tem um jogo, tem uma conversa, tem um chimarrão, aí espera mais um pouco, daqui a pouco eu vou, daqui a pouco tá tarde, corre, quase perde o ônibus, chega em casa, como tava bom. Fica querendo que o outro domingo chegue logo. E esquecemos que as nossas convivências são assim. A nossa casa precisa ser ampla. E nos tornamos moradores de um kitnet, com um chuveiro frio ainda por cima, porque eu estou sempre reclamando, eu estou sempre encolhido, estou sempre com frio, parece que eu estou sempre duro, parece que é todo dia um inverno, e nunca chega o verão, eu nunca tomo um banho quente, eu nunca estou confortável dentro da própria casa. Esqueço de receber as pessoas. Vamos contar quantas pessoas eu tenho que eu posso dizer, essa pessoa eu gostaria de conviver mais vezes.
E agora ao contrário, quantas eu gostaria de não conviver tanto assim? E justamente Deus é um cara certeiro. No apartamento do lado, ou seja, dentro da própria casa, estão as pessoas de difícil convivência. Aquelas que vão fazer com que o mofo da casa seja retirado. Porque me obrigam a descascar as paredes, a abrir as janelas, a respirar. Porque se eu respirei é porque eu estava sufocado. Mexi no mofo, abri a caixa, levantou poeira, fui obrigado a rever o passado que foi construído por mim. Quanto tempo precisamos, talvez, investir na reconstrução, na reforma da nossa intimidade, para que possamos, o João gostou, até notou, na reforma da nossa intimidade, para que possamos melhorar a vizinhança. Não esquecemos, né? Não esqueçamos muitas vezes que o que o vizinho vê nosso é aquilo que nós mostramos. E se não mostramos nada, ele tem o direito de ver o que quiser e der na telha. Fazendo aquele famoso quem cala consente. Então eu acho que você é isso, você não me mostra que você é, então para mim você é isso. A pessoa tem uma ideia sobre mim. Não me esforço em melhorar a minha imagem, tanto para mim quanto para o outro. Ele vai pensar o que quiser. Aí acorda a mulher e olha. De manhã, o marido tomando café, já conhecendo a figura, ela olha pela vidraça e diz: nossa, como é relaxada aquela vizinha. Olha os lençóis dela, sujos, sujos. Alguém precisa ensinar, meu amor, aquela mulher a lavar os lençóis. No outro dia a mesma coisa. Nossa, como é... E cada dia o lençol mais sujo, e mais sujo, e mais sujo. Um dia ela acorda e diz: ah, tomou vergonha, finalmente limpou aqueles lençóis, aprendeu a lavar. Olha lá, meu amor. E ele diz: sim, minha querida, hoje eu acordei mais cedo e limpei os vidros da nossa janela. É a nossa casa. Não esqueçamos que vamos olhar de dentro dela para os outros. E se mesmo olhando e tentando limpar a vidraça, não enxergarmos bem, saiamos para fora. Vamos nos oportunizar. Conhecer o mundo à nossa volta. Aceitar um trabalho novo. Aceitar uma conversação difícil. Respirar. Vamos de novo. Com toda certeza, cada minuto que investirmos no remobiliar dessa casa, no conviver melhor com os outros, no observar melhor o passado, não esquecendo que nós somos seres maravilhosos, né, da existência da criação de Deus, seres humanos. Somos os únicos seres, não esqueçamos disso, que somos capazes de olhar o passado, raciocinar no presente e aprender com o futuro. Os únicos seres capazes de calcular ontem, hoje e amanhã e aprender. Então não nos apeguemos no passado, sem discernir no hoje e observando qual será o nosso melhor amanhã. Com toda certeza, daqui a um tempo poderemos derrubar as fronteiras da nossa casa, expandir, morarmos todos juntos dentro desse grande amor universal, né, que chamamos de fraternidade. João? Vamos lá. Gostei da fala inicial do Ricardo, que veio com uma boa situada para nós a respeito de como a vida se estabelece, né? Pegando esse gancho final do Alex, né? Do passado, o presente e o futuro, considerando os mundos mais primitivos em que já habitamos, considerando que eles nos moldaram para estarmos onde hoje nos encontramos,
e reconhecendo que nosso futuro de vida é justamente dependente do que construímos aqui onde estamos. Então essa ideia de conhecimento de vida nos traz uma noção para conhecimento de mundo em que vivemos, justamente porque nos preocupamos muito de onde viemos, o que somos e onde estamos e para onde vamos. O que vai ser da gente? Né, pessoal? Não me tornando repetitivo aos guris, então o meu foco vai ser no sentido de como nós encaramos aquilo que nos cerca hoje, onde nos encontramos efetivamente, né? Nós que nos queixamos muito, nós que lamentamos, nós que trazemos tantos sentimentos ainda, negativos, tantas mágoas, tanto rancor, tanto ódio, tanto desejo de vingança, tanta culpa, tanta inveja. Como nós encaramos os fenômenos, os acontecimentos que ocorrem conosco nessa nossa atual estada no plano material, na nossa encarnação. Considerando que a lei é de progresso, é do progresso, e considerando que fora da caridade não há salvação, então a gente não vai sair de onde a gente está sem praticarmos, né, esse sentimento de fraternidade, de amor ao próximo. Nós temos que buscar reconhecer a motivação para começarmos a nos melhorarmos. Porque é muito fácil a gente ficar nesse discurso aqui, até bastante repetitivo, né, de reforma íntima, de renovação de sentimentos, de atitudes, mas do portão para dentro e do portão para fora a gente mantendo os mesmos hábitos, mesma forma de agir, de sentir, né, de ser. E algo que eu comecei a dar uma lida um pouco mais aprofundada é no sentido de que como nós podemos praticar a caridade, como nós podemos praticar o amor ao próximo, se nós necessitamos tanto da reforma íntima. Significa que, de maneira geral, nós ainda precisamos nos encontrar. Acaba sendo algo que se torna um impeditivo, um dificultador. Para muitos, algo a desmotivar a caminhada. Porque eu tenho que praticar o bem para o próximo, mas eu não pratico nem para mim mesmo. Como é que eu faço isso? José Carlos de Luca, em uma das suas obras, diz que aquele que não se ama não é capaz de amar alguém. E esse é meu gancho de hoje, falar um pouquinho sobre o auto-amor. Falar um pouquinho sobre, né, a valorização do que somos. Valorizando o que somos, valorizamos onde estamos. Valorizamos a nossa trajetória passada, valorizamos e nos importaremos em melhorar para a caminhada futura. Para onde nós vamos? O que o Ricardo falou, o que o Alex falou. Então, como nós vamos, então, valorizar isso? Nós temos lá, dentre várias passagens do Evangelho, no capítulo 15, fora da caridade não há salvação, um trecho que diz assim, ó: caridade e humildade, eis portanto o único caminho para a salvação. Egoísmo e orgulho, eis o caminho da perdição. Amareis a Deus de toda a vossa alma e ao vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Jesus, para que não houvesse dúvidas na interpretação do amor a Deus e ao próximo, acrescentou: e eis o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro. Não se pode verdadeiramente amar a Deus
sem amar ao próximo, nem amar ao próximo sem amar a Deus. Para eu amar a Deus, então, eu tenho que me amar, eu tenho que amar o meu próximo, e aí eu estou valorizando realmente Deus e tudo aquilo que Ele me propiciou, de onde eu vim, o que eu sou e onde estou e para onde eu vou. O espírito de Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco, apresentou como a primeira necessidade nossa para efetivamente praticarmos a verdadeira caridade para o próximo é fazer a caridade para nós mesmos, o auto-amor, a nossa autovalorização. E isso, pessoal, sem a conotação egoística que tanto pertence à nossa personalidade espiritual. Se auto-amar, se amar, não é praticar o egoísmo. Tem aqui um trecho que define de uma maneira bem singela o que é o egoísmo. O egoísmo é um sentimento de autossatisfação doentia, que faz com que o seu detentor tenha olhos somente para si, agindo exclusivamente em benefício próprio. O egoísta não se ama, mas ama a posse, gosta das coisas e das pessoas, na medida que elas atendam às suas paixões e necessidades desequilibradas. Assim, quando diz que ama, não faz verdadeiramente. E diz mais: o egoísta, no íntimo, se comporta deixando prevalecer o medo, a insegurança ou a necessidade da autoafirmação, em razão dos conflitos e carências que ainda carrega. Então, nos amarmos não é com essa conotação materialista, de propriedade, de posse que nós temos. Muito menos amar ao próximo. Nós achamos que amar só ama quem tem ciúme. Por exemplo, tem até ditado popular: quem ama cuida. Vejam a maneira deturpada que nós ainda encaramos o amor. Nós equiparamos o amor ao ciúme, filho do orgulho e do egoísmo, da vaidade. Quando, na verdade, o amor é justamente se desprender de qualquer necessidade de apego. E isso nós devemos trazer para a forma como nós nos encaramos. Não nos apegarmos ao que temos, ao que representamos, ou melhor, o que achamos representar, mas sim valorizarmos a oportunidade que nós estamos tendo em aqui estar, neste mundo, dos tantos habitáveis que existem, nesse nosso atual estágio evolutivo, para alguma coisa aprender. E com essa alguma coisa de aprendizado, com esse algum aprendizado que vamos retirar, evoluir moralmente, crescer, melhorarmos. E com isso, deixarmos a angústia, o medo, a insatisfação, a dor moral que ainda tanto nos preenche o interior, cada vez mais nos distanciarmos dela. Então, amar a si mesmo, reconhecer onde estamos e o que somos, amar a nós e amar a Deus, significa o respeito e o direito à vida, à existência, à oportunidade que estamos tendo, à felicidade que nós já estamos recebendo por termos a oportunidade de nos melhorar. Nós que tanto nos queixamos, nós que tanto reclamamos, nós que tanto nos vitimizamos, porque nada está bom. Ante qualquer obstáculo, nós já ficamos lamentando, nós já ficamos tentando terceirizar
a responsabilidade, o motivo das causas dos nossos problemas. E nos tornamos, além de infelizes, verdadeiros repelentes. Nem nós nos aguentamos, quanto mais os outros. Nós emitimos energia através dos nossos pensamentos. E como se pratica a caridade assim? Como se faz bem ao próximo, se nem a nós mesmos, sendo repetitivo, propositadamente? Se nem a nós mesmos nós fazemos bem. Então, pessoal, valorizar a existência, valorizar aquilo que temos e que somos, reclamarmos menos, valorizarmos mais, reconhecer que a fila é muito grande para frente, mas que lá está o nosso destino, e olhar para trás e ver que a fila também é muito grande e que lá está o nosso passado. E aí aqui tem esse texto que eu peguei no Momento Espírita na internet, ele traz alguns pressupostos, algumas dicas de como a gente pode propiciar mais o auto-amor, mais a valorização do que somos. Eu tirei de ordem e eu vou compartilhar com vocês. Quando escolho amar mais minha família, dedicando-me inteiramente aos relacionamentos, cultivando a paciência e a tolerância, estou amando a mim mesmo. Quando escolho aprender, buscando aprimoramento intelectual, profissional, nas áreas de conhecimento do meu interesse, eu estou me autoamando. Quando me dedico diariamente ao exame da consciência, geralmente no momento da prece, que todos nós devemos fazer pelo menos de uma maneira mais dedicada, mais rebuscada, uma vez ao dia ou duas, principalmente antes de dormir e ao levantar, ao acordar. A meditação e ao autoconhecimento, ou seja, reconhecendo que somos, fazendo aquela nossa autoanálise, estou dando prova de amor a mim mesmo. Depois de fazer a autoanálise, quando me aceito como sou e vejo minhas imperfeições e situações temporárias, uma vez que me esforço para corrigir meus erros, estou amando a mim mesmo. Principalmente eu estou amando a mim mesmo quando eu reconheço que o problema que hoje tem tanta repercussão na minha vida, ele é passageiro, ele é temporário. Isso faz com que eu deixe de tanto me queixar, de tanto lamentar, de estagnar, e tenho esperança no futuro. E para mim o mais importante, quando escolho perdoar e deixar de levar comigo o peso da mágoa, do rancor, do ódio, da vingança, da culpa, do remorso, do negativismo, do sentimento de fracasso, da inveja, eu estou amando a mim mesmo. Porque aquele que não perdoa, ele toma veneno lentamente. A gente não está perdoando o outro, a gente está perdoando os nossos erros, haja vista que o outro nada mais é do que nós mesmos, é o nosso espelho. Amando ao nosso próximo, nós amamos a nós mesmos. Né, pessoal? São exemplos de atitudes, então, de pensamentos e sentimentos que nos empurram para frente, que nos ajudam a evoluir, que nos fazem sair,
dessa nossa situação ensimesmada de ficar só remoendo as causas dos nossos tormentos atuais. É conseguir ter fé na vida, pessoal. É conseguir ter a esperança que dias melhores virão. É conseguir compreender que tudo aquilo que acontece na minha caminhada acontece porque eu necessito, porque eu pedi através da maneira como eu sou, da maneira como eu me porto, da maneira como eu agi no meu passado. Eu pedi essas lições, eu pedi esses ensinamentos. Então nada de lamento, nada, de queixa, de vitimismo, de queixa, e sim de esperança, de ânimo, de força, de resignação, de coragem, de esperança que dias, momentos melhores virão e eu vou conseguir vivenciar a paz de espírito. Todo mundo aqui já teve pinceladas de momentos de paz de espírito. Aquele sentimento bacana, que a gente se sente leve, que a gente deita a cabeça no travesseiro, que a gente olha para o dia que passou, que a gente se sente satisfeito com as nossas atitudes, que a gente não vê assim, não consigo dormir, não tenho do que me queixar, pelo menos pelo dia de hoje. A gente tem pinceladas, breves instantes. Quanto mais a gente vai vivendo, quanto outros mundos a gente vai tendo a oportunidade de vivenciar em razão do nosso adiantado estágio evolutivo, nós vamos tendo esses momentos mais frequentes. Então, que nós tenhamos a clareza de estabelecer metas educacionais, familiares, sociais, artísticas, econômicas, espirituais. Falei em econômicas porque nós estamos num mundo de provas e expiações, um mundo de materialismo, e nós sim precisamos valorizar as nossas necessidades básicas que sejam, mas nós precisamos. Que nós consigamos ver tudo isso não só com o imediatismo, com a necessidade do agora, mas a necessidade do amanhã. É a nossa previdência privada, que mês a mês, dia a dia, minuto a minuto, nós estamos economizando para lá na frente colher. E aí a gente vai conseguir efetivamente valorizar a Deus, a oportunidade que nós recebemos, porque nós vamos estar valorizando a nós mesmos, estando bem, nos aceitando, nós vamos conseguir encarar o próximo de uma maneira muito mais afável, muito mais indulgente, e nós vamos estar praticando a tal da caridade, e nós vamos estar nos salvando. Salvando do quê? Da infelicidade. Quanto mais a gente vive, quanto mais a gente experiencia, quanto mais a gente cresce, mais felizes nos tornamos. E mais entendemos o que estamos fazendo nessa atual morada, de tantas que existem por aí afora. Certo? Isso aí, pessoal. Então meu nome, em nome do Alex, em nome do Ricardo, agradeço a paciência em nos ouvirem. Foi muito proveitosos esses instantes. E nós vamos fazer a nossa prece de encerramento, elevando o pensamento a Deus e a Jesus, agradecendo pela oportunidade de nos reencontrarmos no Instituto Espírita Dias da Cruz, de termos esses instantes breves, mas valorosos,
de contato com a espiritualidade maior, de recebermos esses fluidos que tanto nos acalmam, que tanto nos equilibram e nos harmonizam. Agradecemos por cada espírito encarnado e desencarnado que aqui se fez presente. Agradecer a todos aqueles que através das redes sociais também nos escutam. Agradecer por todas as pessoas que em nossas mentes vieram e que foram atingidas por essas energias salutares. Agradecer pela oportunidade de nos tornarmos cada vez mais espíritos mais evoluídos, mais compreensivos, mais amorosos, mais resignados, cada vez mais agradecidos ao Pai Maior, ao Mestre Jesus, pela oportunidade que estamos recebendo e nos encontrarmos neste plano, vivenciando tudo aquilo que necessitamos para a nossa reforma íntima, para o nosso crescimento moral, para conseguirmos, dia a dia, momento a momento, nos transformarmos em espíritos mais felizes. Que tenhamos uma semana de muito amparo, de muita proteção, de muita segurança, longe dos vícios, das tentações, dos descaminhos, rogando pela infinita bondade do Pai Maior, para que, em especial, junto àqueles irmãos e aquelas irmãs que estejam sofrendo as agruras do coração partido, das necessidades mais basilares da matéria, que o enviado teu, Pai, se faça presente, levando o amparo, o apoio e a coragem, para que todos nós não esmoreçamos frente às adversidades necessárias para o nosso progresso. Muito obrigado por esse carinho e, com a permissão dos nossos coordenadores espirituais, pedimos para dar por encerrado o trabalho dessa noite. Que assim seja.